Oi, gente, eu tô aqui no sítio dos meus pais de novo, gravando. Desculpa o óculos, é por causa da claridade. E eu tô num outro lugar, né? São outras visões para que vocês possam conhecendo alguns ângulos. É muito lindo aqui. E fazendo algumas reflexões também. Eu espero que agora o vento deu uma acalmada, porque o vento atrapalha muito a gravação. Então eu espero que não volte a ventar como estava antes, para que eu possa então finalizar com sucesso esta reflexão. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um aspecto que eu vejo que é o seguinte, muito discutido, que é a questão do bem-estar. Todos nós ouvimos tanto falar sobre o bem-estar, colocamos hashtag bem-estar, eu mesmo coloco, né, hashtag bem-estar em muitas postagens que eu faço, porém, todas as vezes que eu coloco ou que eu falo, inclusive nos vídeos sobre bem-estar, eu gosto sempre de fazer aquele jogo de palavras que não é na verdade um jogo de palavras, mas sim representa um conteúdo real e concreto, o que é bem-estar. Porque senão fica realmente, se a gente não faz esse jogo de palavras, fica uma coisa muito no mundo da teoria. Né? Tem que desenvolver o bem-estar, temos que desenvolver o bem-estar, hashtag bem-estar, hashtag bem-estar. O que é bem-estar? Bem-estar nada mais é do que estar bem. Aí depreende-se um outro questionamento. Um questionamento vai trazendo outro. Ora, se bem-estar nada mais é do que estar bem, consequentemente, o que eu tenho feito para que eu esteja bem? Quais são as ações que eu tenho feito para que eu esteja bem comigo mesmo? André, pois é, o que você tem feito para que você esteja bem? Ou será que, na verdade, ao invés de você ter ações para que você esteja bem, você tem ações que comprometem esse estar bem? Voltou a ventar, hein? Será que o vento está atrapalhando? Talvez o vento esteja atrapalhando toda essa reflexão. Nossa, que vento! Parece que eu tô no Nordeste aqui, né? Daqui a pouco eu vejo a Tieta. Tieta não foi feita da costela de Adão. É mulher diabo, é a própria tentação. Tieta é a serpente que cantava o paraíso. Ela veio ao mundo pra tirar nosso juízo. Tieta pelos olhos. O vento deve estar atrapalhando tudo eu falar isso aqui. Gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui, já que as pessoas gostam muito de exemplos práticos, apesar de que a reflexão, ela é essencial. Porque quando a gente mexe a estrutura do nosso pensamento, é que a gente consegue, na verdade, mexer com as nossas ações. Nós somos aquilo que nós pensamos. Então a gente precisa quebrar com a maneira como a gente pensa. Questionar quais são as ações que eu tenho feito para que eu esteja bem é uma delas. Porque senão a gente se transforma sempre naquela pessoa que vive reclamando da coisa, só que não percebe que não adianta nada reclamar se eu não fizer algo. Sabe? Não tô bem, não tá legal, eu tô sofrendo. Ok, e eu aqui jamais estou, pelo amor de Deus, debochando do seu sofrimento. O sofrimento, ele é real e ele é concreto. E ele acontece na vida das pessoas, acontece na minha, acontece na sua. E quando ele acontece na nossa vida, ele nos derruba. Gente, a gente fica derrubado. Nossa, André, você também fica derrubado quando você sofre? Meu bem, você está falando com um ser humano. Você está falando, não, você está olhando para um ser humano. O sofrimento faz parte da condição humana, da existência humana. Eu não sou um ET. Caí aqui. Uau! Desce eu aqui. Oi, gente! Né? Diretamente de Marte. O sofrimento, ele é real, ele é concreto. Porém, eu, André, descobri isso. E isso tornou-se a chave da minha libertação. E é isso que eu compartilho com você. O que eu vou fazer diante dessa situação que me derrubou? Ou eu vou ficar debaixo dela? Ou eu vou ficar debaixo desse escombro?
Porque tem determinadas coisas que desmoronaram uma relação, por exemplo. Sabe? São expectativas. E expectativas não só em relação a relacionamento. Quantas são as expectativas que a gente cria, por vezes, em relação a um emprego? Expectativas, os estudantes em relação ao curso. Concurseiros criam expectativas em relação àquele concurso que ele está prestando. E são, por vezes, coisas que desmoronam. Agora, o grande segredo é: o que eu vou fazer diante de tudo isso? Eu vou ficar debaixo dos escombros dessas expectativas que desmoronaram, situações que eu projetava e que agora não aconteceram, situações que eu acreditava que fossem ser para sempre, e agora eu tenho que lidar com um para sempre que não é mais para sempre, porque agora a realidade me mostra outra coisa. Então, às vezes a gente acha que a pessoa vai permanecer ao nosso lado para sempre, seja em relacionamento amoroso, seja em relacionamento familiar, pessoas que amamos e que amanhã depois elas partem da nossa vida. Então, aquele para sempre, a gente fica... É natural que a gente se sinta desbaratinado, desnorteado. É natural que houve uma quebra. A gente projetava uma linha contínua e houve uma quebra nessa linha. E agora é como se a gente chegasse diante de um abismo. A gente projetava, que aquele caminho fosse continuar, que aquele caminho fosse contínuo e a perder de vista. A gente já projetava coisas lá na frente e de repente a gente tem que... Sabe quando, igual esses filmes que a ponte explode num ato de terrorismo? Então agora eu tenho que ficar olhando aqui. Por isso que por vezes é aquela sensação de estar caindo, é aquela sensação de ter perdido o chão. Agora, aí é que tá. O que eu vou fazer diante de tudo isso? Como eu vou agir? Aí é necessário que a gente então comece esse processo de reestruturação. Por vezes... a gente vai permanecendo naquela situação e a gente vai alimentando uma situação que não nos faz bem. É natural que eu sinta tudo isso, é natural que eu sinta sofrimento, é natural que eu sinta dor, é natural que eu sinta desolação. Só que me parece que como a gente vive nessa sociedade tão instantânea, a gente quer também que o sofrimento se esvaia num passe de mágicas. Viu? Deixa eu falar um negocinho pra você. Olha bem pra mim. Ele não vai se esvair de forma mágica. O sofrimento não vai embora de uma hora pra outra. Ele é gradual, mas é necessário eu agir. Quais serão as minhas ações? De nada adianta se eu tivesse aqui uma planta aqui do meu lado. De nada adianta eu ficar falando que essa planta me causa alergia, se eu continuar ao lado dela. Gente, isso aqui tá me causando muita alergia. Gente, tá me causando muita alergia. Nossa, tá me causando muita alergia. Você aí do outro lado, você ia falar: André, pelo amor de Deus, cara, sai de perto dessa planta. Ou, ainda que seja, tome um remédio. Você entendeu? Para que o seu organismo mude. Porque a planta não vai mudar. Ela vai continuar desse jeito. Às vezes a gente permanece ao lado de pessoas que não estão nos fazendo bem. Só que a gente vive querendo que a pessoa mude. Quando na verdade quem tem que mudar somos nós. Ou sou eu que tenho que me afastar, ou sou eu que tenho que tomar uma nova atitude diante da pessoa. Sabe, a mudança começa em mim. Ao invés de eu ficar aqui, então, porque olha, eu não aguento mais isso. Olha, tô tudo empipocado, tá aumentando. Como que pode isso? Não aguento, tô cansado. Então mude, faça alguma coisa, mas faça. É necessário a ação. Transformação. É a ação de transformar. Você tá vendo que a ação de transformar, a ação é a atitude. Como eu vou fazer, como eu vou agir, o que eu vou colocar no meu viver, na minha vida. É necessário que a gente questione isso, que a gente perceba que as ações
E as mudanças começam em nós. Que por vezes a outra pessoa permanece nos tratando de uma determinada maneira porque a gente não muda. O dia que a gente mudar, a pessoa também começa a ter uma nova ação diante da ação nova que nós tivemos. Então, ela vai ter que se adaptar agora ao nosso modo de agir. Porque a gente já tentou de tudo e ela não muda. Para ela está conveniente continuar agindo da mesma forma em relação a nós. Então, quem vai ter que mudar somos nós. Aí é ela que vai ter que se readaptar. E aí, se não tem jeito mesmo, então a gente vai ter que se afastar. Vai ter outra alternativa? Você vai continuar se anulando diante da outra pessoa e ela por sua vez, achando que pode fazer o que quiser e causando mal-estar em você? E você se sentindo sempre mal, sempre engolindo as coisas, sempre, né, se colocando como eu tenho que aguentar tudo, eu carrego o peso da relação nas costas. Ou tem gente que vai dizer o seguinte, e outra coisa para finalizar esse vídeo, que o propósito não é que esse vídeo fique longo. Tem gente que diz assim, ai André, mas eu não queria desistir do nosso amor tão verdadeiro. Peraí, você não quer desistir desse amor tão verdadeiro? Escuta, mas e a pessoa, ela quer continuar com você ou ela disse que ela não quer mais? Ela disse já por A mais B que ela não quer mais? Foi isso? Ah, tá. Então vamos imaginar um prédio, tá? É o prédio da relação, o prédio do relacionamento. Ele está sustentado sobre duas colunas. Duas colunas. Ou seja, você e a outra pessoa. São as duas pessoas envolvidas que estão sustentando esse prédio chamado relacionamento. A partir do momento que uma delas saiu e ela não quer mais, o peso fica só sobre você. Aí você fica lá querendo sustentar. Eu não quero abandonar esse amor, porque esse amor nosso é muito verdadeiro. Então você vai sustentar a relação. A outra pessoa está lá, linda, bela, feliz, seguindo a vida dela. Não é? Por pura maldade? Não. Sabe por quê? Eu vou te dizer. Porque às vezes a pessoa já estava em crise antes de terminar conosco. Ela estava sofrendo antes de terminar conosco, porque ela estava em crise. Por que ela estava em crise? Não sabemos, são coisas que estão na cabeça dela. E às vezes a gente quer entender o que está na cabeça dela. Nem ela entende. Não é verdade? Nem a pessoa sabe. Se ela tivesse que dar explicações por A mais B por que ela terminou com a gente, ela não saberia dar. Ela não saberia explicar por A mais B por que ela terminou com a gente. Assim como às vezes a gente não saberia explicar por que a gente começou a gostar de determinada pessoa. Você me ama? Eu amo. Por quê? Gente, porque eu te amo, porque, sabe, a gente não consegue dar explicações racionais, muitas vezes, para um sentimento. Assim como não tem a ausência de sentimento, às vezes não tem uma explicação, né, racional, lógica. Em alguns casos tem. Em alguns casos foram determinadas atitudes que fez com que eu fosse desgostando. E tem outros que não. Simplesmente o desgostar foi surgindo, foi acontecendo por causa de crise pessoal, não por causa de menos valor que você tem, né? Por causa de crise da pessoa. Então veja bem, ela não quer mais. Então ela estava em crise antes de terminar. O término representou o fim da crise para ela. Porém o término representou o início da sua crise. Por isso que ela tá lá se divertindo, ela tá super de boa. Porque o término para ela tá respirando aliviada agora. Porque ela estava em crise no sentimento antes de terminar com você. O término representou o fim da crise. Então agora ela tá respirando aliviada, ela tá feliz. Porém, o término representou para você o início da crise. Por isso que agora você tá aí todo, meu Deus do céu, sofrendo desse jeito. E agora você fica com esse discurso. Eu não quero desistir desse amor tão puro e verdadeiro que nós tínhamos, mas o outro já desistiu. E você vai ficar sustentando esse prédio da relação. Por isso que você fica sem energia, por isso que você fica fraco, por isso que você fica sentindo que tem um peso sobre você. Porque você não quer soltar, você não quer desapegar. O outro já desapegou. A coluna, ele saiu e vazou fora. E vai deixar só você aqui? É justo você fazer isso com você? Sabe o que você vai ter que fazer? Largar esse prédio e sair também. Porque senão, uma hora ou outra,
esse prédio vai cair sobre você. É só você que não está conseguindo enxergar que ele já caiu, na verdade. Né? Mas você quer ficar sustentando ele. Você quer porque quer erguer ele. Você não é super-herói. Não existe essa de que eu amo por nós dois. O outro já vazou. Tá na hora de você sair e entender que a construção, relacionamento desmoronou. Você não. A sua vida não desmoronou. A relação desmoronou. A relação acabou, não a sua vida. A sua vida continua. Assim como a vida da pessoa continuou, a sua também continua. O dia que a gente entende isso, a gente começa a dar um novo foco para a nossa vida. A gente começa a colocar um novo critério para o nosso viver. E o nosso viver, então, entra dentro, a gente começa a ter ações para que a gente começa a racionalizar e aí a gente começa a ter ações. A gente se permite. Eu permito viver, eu permito seguir, ao invés de permanecer numa situação que está sugando a minha energia. Eu querer sustentar uma coisa que não tem mais sustentação. Certo? Espero que o vento não tenha atrapalhado. Eu imagino que o vento tenha atrapalhado, porque o vento atrapalha muito, né, o microfone. Enfim, mas eu espero que ao menos tenha dado para me entender. Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, aqui no sítio. Muito obrigado, beijo no coração. Tchau.